Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você. Olá, sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. E hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro falar e eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom para ajudar uma galera. E a gente vai desmistificar alguma coisa, porque assim, a gente vai falar sobre investimentos. Vou tentar fazer toda uma pincelada para vocês, porque eu vou aproveitar um monte de dúvidas para a gente dividir isso. Só que a gente, quando fala em investimento, dá uma impressão assim, nossa, ser investidor, eu preciso de muita grana, não tenho como ser um investidor. E na verdade é o contrário, a gente tem que ser investidor desde sempre. Eu começo a conversar com o Duarte, da Duarte Consultoria Imobiliária. Por quê, Duarte? Primeiro, obrigada, Duarte, por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Vamos falar, depois a gente vai falar do mercado imobiliário em Santos, Tá. Que eu também quero saber muito disso, porque a gente vê se... Eu nunca vi essa explosão, assim. Eu lembro que teve o boom imobiliário lá em 2008, 2009, Exatamente. Mas agora está muito mais. Exatamente, muito mais. A valorização imobiliária hoje, e não só em Santos, tá? Eu digo no país, tá extremamente agressiva, muito fora da curva, entendeu? E realmente tem sido algo muito bom para investidores, para os construtores, para nós imobiliária. É um momento assim, extraordinário. Antes de falar de investimento, vamos falar... Porque quando a gente fala em imóvel, primeira coisa é a casa própria. Sim. É aquele primeiro imóvel. Exatamente. Que não tem jeito. Se falar falar em 10 pessoas, 9... Se falar quais os seus sonhos, seus 3 principais sonhos. Primeiro, a casa própria, consumo, né? Casa própria, carro e viagem. Exatamente. É nessa ordem. É nessa ordem. E a casa própria, ela tem uma coisa assim de uma segurança. Sim. De, pelo menos, tiquei isso na minha vida. Vou pro próximo passo. Exatamente. Lá fora, essa questão da casa própria, ela não é tão... entranhada nas pessoas como é no Brasil. Exatamente. Aqui vem dos nossos avós. Olha, você tem um pedaço de chão, você tem o tijolo que ninguém te tira, ter sua casa própria, você não morar de aluguel, isso é algo entranhado dentro da gente. Então é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo que cresce, começa a trabalhar, olha, o meu sonho é comprar meu imóvel. Então esse é o ponto principal. Mas eu vou te falar uma coisa, de um tempo para cá isso tem mudado, principalmente com jovens. Exatamente. Isso. A gente tem percebido essa mudança da questão da casa própria, principalmente em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro. Mesmo porque, até carro, né? Na Europa a gente vê os jovens nem querem mais carros. Não querem, é isso aí. E até por isso que a gente bolou esse programa aqui no segundo bloco, a gente vai dar uma continuidade para falar de investimento. Por que os jovens hoje, eles não têm isso como prioridade na vida de comprar o seu imóvel e alugar? Porque aí ele faz a conta, se ele deixar o dinheiro investido, ele ganha mais por mês do que se ele estiver pagando um aluguel. E se a gente for fazer uma conta rápida, se eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu invisto uma taxa simples de 1% ao mês, Exatamente. Eu vou ter 10 mil reais por mês, eu consigo pagar nesse imóvel de 1 milhão uns 6 mil reais, 7 mil reais, às vezes, de aluguel, e você sobra esses 3 mil reais. Exatamente. Talvez até menos, dependendo da região que você for morar. Mas aí é perfil, né, exatamente. Eduardo? Lá na sua... Lá você é consultor, não é só... E hoje também as imobiliárias, elas mudaram um pouco. Sim, exatamente. Esse perfil. Você ajuda as pessoas nesse sentido. Antigamente o corretor era um tirador de pedido, né? Ele demonstrava você vende, o imóvel. Você compra, você aluga. Exatamente. E tal. O cliente gostava, fazia a venda e acabou. Hoje não. Hoje você tem que, com o advento da tecnologia, você tem que ir por algo a mais. Você tem que se profissionalizar. Você tem que ser um consultor de fato do seu cliente. Então o cliente nos procura, ele passa exatamente o que ele precisa, as necessidades dele, o porquê que ele está mudando e etc. E dentro disso a gente traça um perfil e com conhecimento da cidade, que isso é muito importante, do que tem no mercado, como é que funciona a cidade, quanto o cliente quer investir. Dentro disso a gente seleciona opções e faz um trabalho direcionado com o cliente. Então isso faz toda a diferença, né? A gente acabou de vender um imóvel agora, o cliente veio de Jundiaí. Tá bom, onde seus filhos vão estudar?
aonde você trabalha, quanto você quer gastar, como é que é o seu estilo de vida, o que é prioridade para você. E dentro disso, o cliente estava limitado num bairro que diziam para ele que ali seria bom, e ele comprou num bairro completamente diferente, que ele entendeu que de fato ali seria melhor para ele. Então isso é a consultoria, né? Essa faz toda a diferença. E até nesse sentido, eu compro ou alugo? Exatamente. Por exemplo, em Santos, hoje, o perfil de comprador é um, o perfil das pessoas é um. Então aqui não é uma cidade de dormitório, é uma cidade de moradia. Então a gente hoje tem investidores, mas no sentido de comprar para alugar, mas são investidores. Mas as pessoas, o cliente final hoje, o que aluga aqui são clientes ainda que não têm a capacidade financeira para comprar, porque Santos subiu muito. Diferente de São Paulo. São Paulo, por exemplo, a gente tem pessoas com capacidades financeiras, mas eles preferem alugar. Por quê? Principalmente os jovens hoje, eles não têm mais aquele apego com um trabalho, com um emprego, aquele plano de carreira na empresa, eles são mais desapegados. Então hoje ele está nessa empresa, mas já está fazendo um curso visando uma outra região. Então ele não quer ter uma âncora ali, ele quer ter a liberdade de mudar a hora que ele quiser. Então tem grandes construtoras em São Paulo, inclusive hoje, que estão construindo para alugar, eles não estão mais nem vendendo, porque tem uma rentabilidade alta e tem demanda. Diferente de Santos, você tem demanda para locação, mas devido ao porto, devido a grandes empresas, devido às pessoas já estarem estabilizadas na cidade, entendeu? Então eles não conseguem comprar porque é uma cidade que está com preço alto, né? O mercado imobiliário. Sim. Então eles partem para locação. Então é um perfil diferente, entendeu? Tem demanda, mas ele aluga não porque ele quer alugar, ele aluga porque ele ainda não conseguiu comprar. E aí, visando isso, eles não querem uma âncora, eles não querem estar presos a um endereço, a um local, entendeu? Eles querem justamente ter a facilidade de mudar. Nem é uma cidade. Nem é uma cidade, justamente. Tem profissionais hoje, por exemplo... minha irmã hoje ela mora em Portugal. Ela trabalha numa empresa e a empresa, o setor que ela trabalha, ela totalmente online. Ela ficou 5 meses no Brasil trabalhando daqui, agora ela voltou para Portugal. Então ela não pretende ter uma âncora em lugar nenhum. Ela viaja o mundo inteiro e ela trabalha onde ela estiver. E hoje existem inúmeras pessoas dessa forma. E é legal ouvir o Duarte, porque é isso que é o consultor. Porque traz pra gente, abre a nossa visão de uma coisa que a gente não enxerga. Exatamente. E faz toda a diferença. Então, por exemplo, quando o cliente nos procura, olha... Eu tenho 500 mil, quero comprar um imóvel para locação. Ok, mas aonde comprar? Qual o perfil de imóvel que comprar? Qual a média de rentabilidade que você quer ter? Qual a média de liquidez que você quer ter? Porque tem imóveis em Santos hoje, em São Paulo, como qualquer região, que você anuncia, você aluga no dia seguinte. E tem imóveis, e isso com 1% de rentabilidade, às vezes até um pouquinho mais. E tem imóveis que você tem 0,4, 0,5 e não aluga. Entendeu? E isso você também direciona a gente. Justamente, porque a gente tem o conhecimento do mercado. A gente falava mesmo, tem burro enterrado, não sei o quê. Quando tem uma cabeça de burro enterrada. Isso, aqui em Santos a gente tem uns pontos. Tem. Mas esses pontos eu acho que já desencantaram, né? Olha, ou tem uns que estão lá ainda? É que assim, estão lá porque, por exemplo, tem imóveis que você não consegue fazer com que ele valorize por nada. Você vai, faz uma reforma, deixa o imóvel bonito e ele valoriza 10%. E tem imóveis que ele dobra de valor. Pois é. Você hoje já tem... Porque a gente fica de olheiro, assim, andando na rua. Isso aqui... a gente não sabe. Mas vocês são técnicos. Exatamente. Você já consegue ver isso aqui. Olha, isso aqui, se você investir, realmente vai dar. Por exemplo, um investimento que é bem legal. Que a gente faz com alguns clientes específicos que acreditam e estão dando bem. Por exemplo, quando você tem um lançamento, uma construtora começa a subir um prédio. Então nós sabemos locais que têm liquidez de venda, tem construtoras aqui que têm uma boa aceitação, que a gente sabe que vende tudo, e localizações que têm a demanda para tal produto. Então, por exemplo, recentemente a gente fez um assim dentro do escritório. Quando a gente nos procurou, existiu um lançamento dentro da cidade. Falei, olha, vamos comprar tal unidade, que eu sei que é uma unidade que tem liquidez, as unidades mais altas com vista vão ser as primeiras a serem vendidas, são as mais caras, mas elas sempre vão ter demanda. Comprou. O cliente foi lá, fez o fluxo período obra. O apartamento custava 900 mil, ele deu 100 mil de entrada, era 30% de entrada, e o restante ele fez um fluxo período obra. O prédio nem entregou ainda. Ok. Até o momento, ele desembolsou 200 mil reais. E já vale mais. Nós já acabamos de fazer a revenda da unidade dele com um ágio de 300 mil. Ou seja, ele desembolsou 200 só e embolsou 300. Ele
mais que dobrou o investimento dele. Então, tem casos específicos que a gente consegue fazer isso. Então, a gente pode também, na sua empresa, fazer isso. Olha, eu tenho Exatamente. X, não vou morar nesse apartamento, eu preciso investir. Eu estou entre um escritório de investimentos, que a gente vai falar no próximo bloco, ou comprar um imóvel. Você consegue fazer isso já e mexer com essa carteira dos clientes. Mexer na carteira dos clientes. Exatamente. O cliente que não tem pressa, ele tem esse dinheiro para investir e ele confia na gente, a gente sabe o que vende, o que tem demanda, o que não tem. Não tem jeito. Quantos anos de experiência já no mercado? Olha, 10 anos de experiência no mercado, com a imobiliária 4 anos e meio. Bati muita cabeça, aprendi muito e hoje eu conheço o Santos como a palma da minha mão. Então eu sei a demanda que tem no mercado, né? O que vende, o que não vende, aquilo que você pode ter uma liquidez maior, uma rentabilidade maior. Então a experiência faz essa total diferença. Uma pergunta, estou passando para ele coisas que eu ouço aí, e aí eu tenho que fazer aqui advogado diabo também, do meu público. Claro. A gente se assusta com tanta torre. Diz que vai sair uma de 45, uma de não sei o que, e acaba. E aí a gente fica pensando, mas e aí, comporta? Santos comporta isso? Olha, comporta. E eu te antecipo que essa que você está comentando, que vai sair de tantos andares, sem bater um prego no chão, já vendeu 70%. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. 70% já está vendida. E outra coisa também, hoje me perguntaram também assim, o que os seus, que eu tenho anunciantes que são muito admiráveis, empresários e admiráveis aqui em Santos, então eu tenho a honra de tê-los, e eu acabo me consultando muito com eles. Então as pessoas acabam vindo para mim, o que eles estão achando, como que vai ser o segundo semestre de investimentos, de crescimento, da economia, sempre que há uma crise de insegurança como a gente vive, há essa incerteza. E eu falei, olha, eu não olho o lado ruim, eu só olho quem está crescendo. E como do meu lado só tem gente que está crescendo, para mim está tudo certo. É lógico que eles são muito conscientes, eles sabem estudar o mercado também. Mas o que acontece aqui em Santos é o seguinte, Eduardo está aqui para me confirmar. Lança empreendimentos milionários e são os primeiros que vendem do que aqueles de 600, 700, 500 mil reais. Tem um outro que eu sei, de 7 milhões, tá tudo vendido. Exatamente. No chão. Começando a fazer a fundação agora. Tem fila de espera para ver se tem um que não foi aprovado, já tem alguém ali. Já tem fila de espera. É porque Santos é uma cidade muito capitalizada. Quem está fora do mercado, ele não acredita ou ele não consegue enxergar porque ele não está no mercado. Mas Santos é uma cidade extremamente capitalizada. A gente tem produtos hoje na cidade que tem demanda e falta mercadoria. Por quê? Santos está se modernizando agora. Nós somos uma cidade muito antiga, tem prédios muito antigos aqui. Então, tem pessoas que têm dinheiro, que moram em apartamentos muito grandes, muito bem localizados, mas são prédios antigos. E eles agora têm essa necessidade de ir para algo mais moderno, de valorizar o patrimônio, de modernizar o patrimônio. E ele sai para o mercado. Hoje ele não tem muitas opções, entendeu? Agora você falou prédio antigo, eu tenho tanta pergunta para te fazer, Duarte. Tenho que encerrar esse bloco, mas eu tenho... É um assunto muito interessante, porque a gente começa a falar, nossa, isso também, isso aí. E eu tenho certeza que vocês também estão cheios de perguntas também. E eu passarei para o Duarte mais para frente. Obrigada, viu? Adorei conversar com você, adorei ter essa visão otimista, principalmente não só da nossa economia, mas da cidade que a gente mora. E o que eu posso dizer é que a previsão do mercado é continuar crescendo, viu? Não existe nada mais sólido do que tijolo. Senão não teria essas construtoras que a gente sabe que tem, por exemplo, a Âncora, que a gente tem uma construtora com mais de 50 anos aí, lançando um prédio também incrível, panorama. Um atrás do outro e todo sucesso de venda. Exatamente. Então, a gente tem... eu coloquei ontem até nos meus stories no Instagram, até publiquei, meu filho. Existem as coisas ruins e as coisas boas. Para que você quer olhar? Qual é o olhar que você quer? Para onde você quer olhar? Eu quero olhar só para as coisas boas. Exatamente. Nada é tão ruim, né? Não é? Deixa eu trocar essas pessoas fortes aqui para incentivar vocês. No próximo bloco, a gente continua conversando sobre investimentos. A Ausan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ausan, há 50 anos, cuidando da sua família. Continuando aqui no Empreenda Mais, falando sobre investimentos. Agora uma mulher aí que é mais gostosa ainda. Não, desculpa Duarte, não só porque ele é
Mas quando a gente vai entrar nesse assunto, inclusive, dessa questão das mulheres investindo, que parece que não, mas é algo muito recente que isso acontece, de uns 20 anos para cá. O tempo de mercado que eu tenho, acho que até um pouco menos. Até um pouco menos. Luciana De Donato, que faz parte de um grande escritório de investimentos aqui em Santos, que é Matriz XP, que é referência em investimentos. Você estava acompanhando aqui meu bate-papo com o Duarte, falando do imóvel como investimento. E que muitas vezes, e é bom, porque ele orienta isso também, comprar ou alugar. O quanto está dando do CDB, do LCA, do LCI, de renda fixa, renda variável, a gente vai falar ainda. Muitas vezes compensa. Você tem essa realidade no escritório? Bastante. E foi bem interessante o que o Duarte colocou, porque a gente hoje já não vive mais esse mundo de eu invisto em imóvel ou eu faço meus investimentos. Você pode ter uma carteira. Exatamente. A importância é você ter uma diversificação, né? E entender, de acordo com o mercado, como que o seu dinheiro vai ser mais valorizado, né? Porque são momentos de mercado, momentos que a gente pode aproveitar tanto em renda fixa quanto em investimentos mais ousados, né? Mas a gente sempre leva muito em consideração também o perfil do cliente. Porque existem clientes realmente que eles querem ter o seu imóvel, eles precisam de ao menos um imóvel, isso é uma garantia, como você falou no outro bloco, né? Já é cultural. Já é nosso. Já é nosso. Eu acho que chega um momento, né, Eduardo? O Eduardo tá aqui atrás, a pessoa fala assim, gente, eu não consigo, entendeu? Assim, tem plateia, eu quero já conversar com a plateia. Ô, Amandinha, vamos fazer uma coisa com plateia? Vai ser melhor, assim, pra mim. Eduardo tá aqui atrás. Mas isso... chega uma hora que, independente se é mais rentável ou não rentável, quando a gente fala de aluguel, de imóvel, se é um gosto, é um gosto. Se você tem esse perfil, você vai ficar feliz comprando imóvel, mesmo que fale, não, mas se você colocar aqui investido vai ganhar mais. Gente, imóvel é imóvel. E aí vocês também têm essa entendimento com os seus investidores, Totalmente, né? Porque o dinheiro, aquela pessoa que ela tem aquele dinheiro, o dinheiro, ele não é somente, é o patrimônio da pessoa, Sim, é para você realmente realizar o seu sonho. É. Né? Ninguém trabalha para ficar Só para com ficar com dinheiro dinheiro em banco. investido. Exatamente, é para a realização de sonhos. Se o grande sonho é você ter um imóvel, a gente tem sim que direcionar, e é super bacana saber que existem pessoas, né, tão qualificadas que estão fazendo esse trabalho de também direcionar nesse sentido, como nós direcionamos na parte de investimentos, mas também direcionar para como adquirir esse imóvel, de como ter realmente a rentabilidade do seu dinheiro ali, porque a gente fala, você precisa ter o conforto, a segurança financeira. Exatamente. É o primordial. E mesmo porque o dinheiro, ele é para isso. É para nos dar... Dinheiro não é felicidade, não traz felicidade. Sem dinheiro, felicidade não é meio complicado. Então vamos pensar e olhar direito. Eu adoro falar sobre dinheiro, não tenho problema nenhum com isso. E a gente tem que começar a falar mais sobre dinheiro, porque existe muito tabu, principalmente nos brasileiros, de que dinheiro é coisa ruim, ou a pessoa que tem muito dinheiro, o que será que ele tem ali? Gente, não, dinheiro é uma energia linda, uma energia de alegria. Agora, vamos falar de investimentos no sentido de que hoje, como eu falei, as mulheres estão de menos tempo para cá do que eu imaginei ainda que estão investindo. Antigamente, muito antigamente, a mulher não trabalhava. Depois a mulher começou a trabalhar e eu vi muito mulher colocar todo o dinheiro para o marido e o marido que decidiu o que ia fazer com o dinheiro, ela nem sabia para onde estava o dinheiro dela. E a mulher tem a fama de saber lidar com tudo, porque ela faz aquela economia do lar muito bem, que ela dá nó em pingo d'água. É esse o ditado mesmo? Hoje eu tô trocando ditados. É um pingo d'água. O Duarte me salvou em um. Mas a mulher é boa disso, porque ela consegue colocar ali na casa dela. Se a gente falar de empreendedorismo, a pequena empreendedora, ela tem um emprego fixo, ela faz o brigadeiro para fora, aí ela faz a costura, A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então por isso ela também consegue ter uma renda extra e muitas vezes ela deve investir. Quando a gente fala de investimentos, renda fixa e variável, explica pra gente.
Hoje, 68%, né, das mulheres são quem realmente levam o maior Sim. valor para dentro de casa, né? São casas mesmo que são bancadas por Sim. mulheres, né? Mas hoje, nesse perfil de mulheres investindo, a diferença nós estamos tendo mais acesso às informações e as mulheres são um pouco mais cautelosas. Quando a gente fala de renda fixa e renda variável, a gente sempre pega questão de ações, bolsa de valores, que existe um risco, e o CDB, que é o que todos os bancos oferecem, né? Mas existe uma vasta oferta de produtos e também lastreado em vários tipos de papéis, e quando a gente fala papéis, a gente fala em negócios, né? Tanto no setor de imóveis, no setor imobiliário, no setor de varejo, que são essas ações. Então, a grande diferença qual é o risco que você está expondo a esses seus investimentos. Quando a gente fala de renda variável, é literal. É porque ela varia. Então, você tem ali, você compra uma ação e aquela ação ela vai de acordo com uma expectativa de mercado, com um cenário. Então, você está mais exposto a vários riscos. Mas o que a gente sempre orienta, o que é importante de ter uma orientação, de não fazer esse investimento sozinho ou sem esse conhecimento todo, é que você tenha um pouquinho, é aquele velho ditado, né? Não colocar todos os ovos no mesmo cesto. É você ter isso diversificado, porque um investimento te auxilia a ter uma rentabilidade maior. Às vezes aquela ação está em baixa, mas você está aproveitando uma renda fixa. A gente está num período de taxa de juros alto, que para quem é investidor, renda fixa, conservador, é interessante, né? Então, a gente consegue fazer um estudo do perfil daquele cliente para não o expor a risco maior do que o que ele tem interesse, né? E também a gente para proteger esse patrimônio, que é importante para a gente manter o nosso cliente seguro. E é preciso dessa educação, porque por muitos anos a gente entendia a poupança como o único investimento seguro para o nosso dinheiro. E hoje a gente vê aí, principalmente com a internet, esse discurso de não à poupança. Como é que você lida com um cliente que só tem o dinheiro e há anos na poupança? Hoje, 90% dos investimentos, quando a gente vai, nós que somos escritório de investimentos, a gente ainda tem como o maior concorrente são os bancos. E 90% desses investidores estão na poupança. E hoje, isso mais uma vez por essa crença, né, por essa cultura, hoje quem tem o dinheiro na poupança está perdendo dinheiro, porque o índice da poupança não está acompanhando a inflação. Então você está ali com o seu dinheiro sendo desvalorizado. Então é importante que você tenha esse mínimo conhecimento, porque por mais que você não queira mudar para um escritório, que você não queira, mas que você veja ali dentro da sua possibilidade, do seu conforto, o que pode realmente pelo menos preservar o seu patrimônio. E aí, o que você indica para esse cliente conservador que tem a vida inteira o dinheiro na poupança? Para onde vai? Olha, vai para o CDB direto? Vai para a LCA? A gente tem hoje um cenário que a gente precisa trabalhar muito com qual é a expectativa desse cliente aí, de prazo desse cliente. Então, a gente busca alguns produtos, mas claramente, se você vai sair de uma poupança, você vai para uma renda fixa, né, que está dentro desse perfil. Então, a gente busca sempre um prazo para que a gente entenda aí em questões tributárias se vale a pena você ir para um CDB, que tem o desconto do imposto de renda, ou você vai para uma LCI, uma LCA, que também são papéis de renda fixa com bastante segurança, mas que você consegue não ter a isenção do imposto de renda. Então, isso vai depender muito do prazo. Mas certamente ir para esses investimentos, que é um momento que ano passado e ainda este ano a gente está surfando uma onda maravilhosa. A gente não sabe até quando isso vai. E aí tem aquela questão de retirar o dinheiro no tempo certo, de esperar também. E isso é o papel que vocês têm numa Sim, e também corretora. A gente colocar o patrimônio dentro dessas expectativas. A gente sempre tem um pedaço desse patrimônio com uma liquidez para uma emergência, para uma reserva de emergência. Então, ali, quando você tem uma liquidez, você tende a ter uma rentabilidade um pouquinho menor. E o que você tiver um pouco mais de longo prazo, você tem uma rentabilidade maior. Então, o importante é a gente ter essa visão geral, que a gente chama da carteira do cliente, para que essa carteira, ela contemple dentro da necessidade do cliente uma melhor rentabilidade. Então, a gente sempre leva em consideração isso. Qual é o risco que o cliente quer se expor? Qual é o tempo que ele pode ficar dentro de uma única operação? E a gente montar isso dentro de um cenário que deixe ele confortável. E criptomoedas? Vocês têm... Eu adoro falar disso, porque ainda há os amantes disso, as pessoas são apaixonadas pela cripto, até pela... É uma mágica, no sentido, antigamente, né? Quem investiu Bitcoin, R$1.000 em Bitcoin, sei lá, em 2000 e...
2015, 2010 começou mesmo, que ninguém E acreditava. hoje Tava já R$ 5 é reais. viável, né? Quando você começa. O que vocês veem aí da cripto? A criptomoeda, ela ainda não tem uma legislação, né, dentro do país, e ela é realmente uma moeda que a gente tem até alguns fundos lastreados. Eu tô falando porque eu sei que vocês trabalham com isso ali dentro. Tem fundos, tem até algumas operações estruturadas que são lastreadas em criptomoedas. Ela é realmente um ativo financeiro. O que acontece é que muito do que a gente fala, que essa mágica, não está falando exatamente da criptomoeda, está falando da operação que se vende para essa compra e venda de criptomoeda. E é isso que muitas vezes a gente acaba vendo esses escândalos de pirâmide, onde que teve algum golpe, alguma situação assim. Porque essas operações, elas não são reais, muitas vezes, como a gente tem visto, mas a criptomoeda em si, se você adora a criptomoeda, você quer apostar... Não, eu não adoro não, adoro o assunto. A se criptomoeda, o nem me meto público, nisso. né, o cliente adora, a gente tem sim fundos que a gente pode indicar que são lastreados nisso, porque o cliente ele quer apostar naquilo, é uma aposta, então ele tem ali também dentro do estudo dele, da ideia dele, então a gente tem isso para oferecer, mas de uma maneira segura, não colocando todo o seu patrimônio... E outra coisa, foi o que ela falou, o que se fala de roubada, muitas vezes, na criptomoeda, primeiro que não tem legislação, é algo novo ainda. E segundo, é justamente essa operação, onde você colocou, para que empresa você colocou, para que grupo que você colocou para cuidar do seu dinheiro, e são esses grupos que a gente vê hoje dando golpes. Então, ficar atento a isso. Quando te oferecem uma liquidez, 10% ao mês, não tem mágica, não tem mágica, gente. Então, você tem que ficar de olho. Não, mas eu vou colocar meu dinheiro lá. E eu vi gente que perdeu muito dinheiro. Tudo. Porque aí vai cai nessa ilusão de, imagina, 10% ao mês. Isso não existe. A gente vê uma taxa boa de renda fixa, tá 1 e pouco por mês. A gente consegue alcançar 1,3, 1,2. No máximo. Então, o que te traz a pensar que existe a possibilidade de algo dar 10%? Pois é, não tem mágica, né? No mundo dos investimentos você consegue realmente valorizar muito o seu dinheiro, mas sem expor a esses riscos e a essas mágicas que não existem no mercado financeiro. Independente de qualquer coisa, do que você vai começar a investir antes, e se você não tem ainda esse perfil, o principal é começar a poupar, a guardar, a colocar em algum lugar. Só que colocar em algum lugar que vai te render, não deixar parado o seu dinheiro, mas reservar uma parte dos seus ganhos financeiros para justamente pensar no nosso futuro. Com certeza. Porque não tem jeito. E aí tem essas pessoas que vocês podem contactar, empresas seguras que vão cuidar do seu dinheiro, porque o trabalho delas é esse. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Adorei a conversa, espero que vocês tenham gostado. Também é lógico que eu vou trazer mais vezes esse assunto, porque quando a gente fala em empreendedorismo, está ligado totalmente a dinheiro. E que é um assunto que eu adoro falar. Acho que é o assunto que eu mais gosto de falar na vida. Dinheiro. E você precisa saber trabalhar esse dinheiro sempre a favor de você, a seu favor e a favor principalmente da sua família. E quando você é empreendedor, você tem famílias, você é responsável por várias famílias, porque você emprega várias famílias, então você tem que cuidar sim do seu dinheiro. Vamos fazer mais pautas dessas. Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer a Cotton R que me veste hoje e sábado que vem estamos de volta. Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você.